Salve, salve, meus amigos, tanto aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, como do programa Caminhos da Evolução da Rádio Sensorial, como do meu YouTube. Esse bate-papo aqui vai para tudo que eu puder colocar, se eu puder jogar para cima para todo mundo. Que foi? Não está me ouvindo? Está me ouvindo, Adriana? Não estou te ouvindo. Por que você não está me ouvindo, Adriana? Oh, meu Sérgio, Deus você do me céu. ouve? Pronto, agora está tudo certo, todo mundo ouvindo todo mundo vendo todo mundo. Coisas técnicas que acontecem, como eu digo, nas melhores famílias e aqui também, né? Pessoal, esse programa, como eu estava dizendo para vocês, eu vou usar para todos os lugares que eu puder, porque eu acho que tem certos temas, tem certos assuntos que a gente precisa expandir, a gente precisa colocar e que entram no grande leque chamado cultura, entram no grande leque chamado educação, entram no grande leque chamado ser humano. Quando as pessoas falam que abrem o leque, muita gente fala, você não pode abrir o leque demais. Esquecem que o leque tem sempre uma pessoa segurando. E eu acho que o que a Adriana faz é segurar muitos leques. Então, é um prazer, uma honra, tem uma alegria enorme ter você aqui com a gente. E eu vou querer começar o programa da maneira como eu sempre começo. Já dando um grande beijo, um grande abraço na Natácia, que é a assessora da Adriana, não somente uma grande amiga, mas uma excepcional profissional e que, quando vem coisa dela, eu já nem falo o que quero ou não quero. Eu já faço o link, mando para ela, falo assim, arruma a data e só vem coisa boa. Mas vamos lá. Eu quero saber, você queria saber o roteiro, então vai a única pergunta que eu tenho de roteiro. Quem é Adriana? Eu falei que o telefone ia tocar. O telefone toca, que maravilha. Mas a gente O ao divide. vivo é assim. O ao vivo é assim. Eu quero saber, quem é Adriana Galvão por Adriana Galvão? Adriana Galvão é uma mulher preta que nasceu na periferia de São Paulo, que fez faculdade com 50 anos de idade, que criou duas filhas formadas pelo ProUni, são duas engenheiras, uma engenheira química e uma engenheira de produção, e que tem muito orgulho de ser quem é, Que porque lindo. aprendeu na vida e com a vida muitas coisas que as cartilhas não explicam. Eu agradeço demais a Deus por todas as oportunidades que eu tive, por todas as pessoas que passaram na minha vida, pelo meu pai e minha mãe que me proporcionaram estar aqui hoje, com toda a ajuda e o acolhimento que eles tiveram, e tem meu pai até hoje conosco, que ele ainda está por aqui. E eu queria só contar rapidinho como é que eu me tornei assistente social, né? Por Uma favor. pessoa uma vez chegou para mim, eu formei minhas filhas, né? Juliana se formou com 24 anos, Beatriz se formou com 22. Meu marido já era formado, ele é engenheiro eletricista. E daí, um dia, conversando com uma pessoa, ela falou assim, a gente está querendo fazer um trabalho com idosos e tal, e a gente está precisando de uma assistente social. Você conhece alguém? Falei, olha, assim de cabeça eu não lembro, mas eu vou, né, vou pensar. Aí cheguei em casa e comentei isso. Aí falei, nossa, a Vera tá precisando, né, de uma assistente social e tal, e aí? Aí eles se olharam assim, né? Aí meu marido falou assim pra mim, por que você não vai estudar? Eu falei, eu voltar a estudar, nessa altura do campeonato. Acabei de Não. formar as meninas, já fiz a minha parte, né? Ele falou, vai voltar a estudar. Eu falei assim, a Vera tá precisando de uma pessoa agora. Aí ele falou assim, mas daqui 4 anos alguém vai precisar de uma assistente social. E daí minha filha foi lá, me inscreveu na faculdade e tal, beleza, eu comecei a fazer o curso. E eu fui fazer o meu estágio no projeto Criança Mar, que na época ainda era projeto Criança AIDS. E daí, quando eu cheguei lá, o meu primeiro dia foi assim, já avassalador. Porque eu já participei de uma anamnese, e aquilo me chocou tanto saber que aquela realidade que eu via nas páginas, nas telas, era real, existia, estava tão perto de mim, me chocou. Eu falei, não volto aqui nunca mais, não é isso que eu quero, vou vender coco na praia, vou, sabe, joguei a toalha, não quero mais. E daí a assistente social falou assim para mim, volta daqui 15 dias a gente conversa, vai se recompor e daqui 15 dias você volta. Aí conversei com as minhas supervisoras e voltei. Isso foi em 2017, eu estou lá até hoje, né? Olha. Mas eu acredito muito que todos nós temos um propósito. Então, quando a Vera falou para mim, eu preciso de um assistente social agora, e que meu marido falou, daqui 4 anos alguém vai precisar de um assistente social, e depois de 4 anos alguém precisou. Porque eu fui estagiária, veio a pandemia, a casa fechou, eu e uma amiga e mais algumas pessoas da ONG continuaram, fizemos o trabalho, pelo menos de entrega das cestas básicas e atendimento online.
A gente não deixou nem um mês eles ficarem sem comida, a gente teve uma época que levava porta a porta. E quando acabou a pandemia, eu fui convidada a estar presidente da ONG. E eu já estou no meu segundo mandato. E eu Olha tenho só. muito orgulho de tudo isso. E acredito que nunca é tarde para nada, nunca é tarde para ninguém. E que todo Uhum. mundo realmente tem um propósito na vida, que a gente não está aqui a passeio. Você pode até passear, mas você tem um propósito. E esse propósito que eu tenho, eu acredito que ele é muito maior. E eu incorporei tanto isso, que hoje, para mim, falar sobre HIV, falar sobre prevenção, é uma coisa que já quando eu ligo para minha família, eles falam assim, você tem alguma novidade ou você está precisando do quê? Né? Porque sabe assim, quando você já incorpora, que aquilo já faz parte da sua rotina? Você está precisando do quê? Porque eu vivo pedindo coisa para a ONG. Ou então, Uhum. qual é a novidade que você tem? E daí também eu comecei a pensar em palestras. E daí eu fui pensando e montando algumas ideias, né? E hoje também eu sou idealizadora do Palestrides. Então, hoje eu também faço palestras a respeito de HIV. E quando você conversa com as pessoas a respeito de HIV, você descobre que eles sabem pouco ou nada. Quase nada. Então, as pessoas, quando você fala assim, HIV é diferente de AIDS, a pessoa fala assim, não, é tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Você ser uma pessoa vivendo com HIV é diferente de você ser uma pessoa que está doente, né, adoecida das doenças oportunistas por conta da AIDS. E daí você começa o seu discurso. Aí, quando você fala que uma das formas de transmissão do HIV é o leite materno, aí a pessoa fala, não, mas como assim? O leite materno nada mais é do que o sangue filtrado e ele transmite o HIV. Então, nós temos, inclusive, na nossa ONG, crianças que foram infectadas pelo leite materno. E quando você começa a levar esse tipo de informação para as pessoas, você vê que você tem muito a fazer. E que informação é poder. Esse é um dos meus lemas. Informação é poder. Se você tem informação, você pode. Então, se você tem informação, você pode se proteger. Se você tem informação, você pode escolher. Se você tem informação, você é dono daquela situação. Hoje nós Uhum. temos a PrEP, que é profilaxia pré-exposição, e a PrEP, que é profilaxia pós-exposição. Então, hoje você pode tomar um comprimido por dia, e você pode fazer sexo sem proteção, com uma pessoa que está transmitindo o vírus do HIV e que você não vai se infectar. Sim. E isso é distribuído gratuitamente pelo SUS. Mas para você fazer uso disso, você tem que saber. É Então, se claro. você não tem informação, você não pode se proteger. Você tem a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, se você teve uma situação de risco, rompeu a camisinha, esqueci de usar o preservativo, enfim, ou realmente tive, né, ou sofri um abuso, um pérfuro cortante que, né, não teve como evitar, você tem a PEP. Então, você teve essa exposição de risco, você tem até 72 horas para tomar. E aí você vai tomar aquele comprimido durante 28 dias e você também está livre da infecção do vírus HIV. Mas você tem que ter essa informação. Problema todo, né, Adriana? Eu acho o seguinte. Eu aqui do alto dos meus 60 e pouquinhos anos, 60 e alguns meses, ainda não fiz 61. Eu peguei o começo de toda essa história de HIV e AIDS. E eu lembro do desespero que era isso. De uma coisa que me marcava muito, e que até hoje me marca, que é, primeiro, a falta de informação, e segundo, o preconceito que existe. Exato. Era uma coisa naquela época e ainda é hoje, tá, gente? Assim, a pessoa que fala, eu tenho HIV, e que nem você falou, HIV é diferente de AIDS, vocês, qualquer coisa você explica um pouquinho disso. A pessoa, inclusive, eu queria, eu não, né? Mas assim, queria-se até sentar longe da pessoa. Eu não quero respirar perto de você. Não, não pode dar mão. Não pode dar mão. A pessoa vem te cumprimentar, se a mulher vem estar com um beijinho, né, melhor não. É, O pente, eu não quero usar o mesmo pente da pessoa. não quero Então, usar o mesmo copo, o eu mesmo não, talher, não quero usar o mesmo banheiro, a mesma toalha. sim, eu não quero estar no mesmo planeta que essa pessoa, né? Tinha isso. Ah, e isso era muito difícil. Eu acho que esse preconceito matou muita gente. Muitas pessoas se entregaram porque foram abandonadas, porque elas mesmas não sabiam que elas podiam viver. E aí acabaram morrendo. Sérgio, eu vou começar essa fala dizendo que uma das frases, não sei se você assistiu o filme chamado Os Primeiros Soldados, é um filme nacional, ele deve ter acho que uns 4 ou 5 anos de lançamento, e uma das frases dos homossexuais que estão fazendo as gravações, né, porque eles fazem
as gravações dos períodos da doença, né? Então, eles estão doentes da AIDS, eles vão se gravando até chegarem ao óbito, para eles terem uma ideia de como eles podem ajudar os próximos. E daí, uma dessas gravações, o homossexual ele fala assim: esse vírus. Pode falar palavrão aqui? Deve. Esse vírus foi criado para matar puta, viado e drogado. E isso que as pessoas pensam até hoje. É, né? É o que as E a pessoas pensam até criança, hoje. né? E a E criança? E daí, essa pois criança, é. E daí, ela é assim, alguma dessas coisas? não é? Então, assim, é inadmissível que as pessoas ainda pensem dessa maneira em 2025. Mas, por incrível que pareça, o que mais mata as pessoas vivendo com HIV é o preconceito, não é a doença. E sabe por quê? Porque o HIV ele é uma doença. Na verdade, o HIV não é doença, né? Mas ele é uma questão social. Ele não é só mais uma questão de saúde. Ele é uma questão social, ele é uma questão política. E a gente tem que explicar para as pessoas o que é o HIV. E dizer que todas as pessoas que fazem sexo, todas as pessoas que fazem sexo estão expostas ao vírus HIV. Ah, mas eu tenho uma relação O HIV monogâmica. é um Você tem, vírus, mas né? ele tem, Eu acho que não assim, é? vamos explicar para quem está ouvindo e que não conhece. HIV é um vírus. É um vírus. Exatamente. Tem Ele é vírus um da vírus, gripe, tem vírus e tem o vírus HIV. o A, vírus doen HIV. a A AIDS que é a doença é a doença. AIDS, exatamente. Então, o que a gente fala do vírus HIV? Então, assim, né? Vamos começar. A diferença, eu já estou começando muito, né? Eu já comecei umas 3 vezes aqui. Tudo bem. Para mim não tem o menor problema. O vírus HIV, ele infecta a tua célula, né? Então, você foi infectado pelo vírus HIV. Como é a nomenclatura hoje? A gente diz que é uma pessoa vivendo com HIV. Não tem o PCD? Então, Uhum. tem a pessoa com deficiência, tem a pessoa vivendo com HIV. Então, a pessoa que foi infectada pelo vírus HIV. Quais são as formas da transmissão do HIV? Pelo sexo. Então, os fluidos sexuais, eles infectam, tanto da parte feminina quanto da parte masculina, o Uhum. sangue, né? Então, se a pessoa fez uma transfusão de sangue, se a pessoa furou com a mesma agulha, né? Um profissional da saúde se cortou com o mesmo bisturi, que são os perfurocortantes, como teve aquele acidente infeliz do transplante de órgãos, porque estavam banhados em sangue, então, né? Então, o sangue, a parte sexual e o aleitamento materno, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Mas a mulher vivendo com HIV, ela pode parir, ela pode gestar, e se ela estiver indetectável, ou seja, se ela estiver fazendo o tratamento com antirretroviral certinho, bonitinho, com a carga viral indetectável, ela não vai transmitir o vírus para o seu bebê, nem no parto, nem na gestação. Tá. Mas ela não deve amamentar. Amamentar. Tá. Ela pode? Todo mundo pode tudo. Mas o Ministério da Saúde preconiza que essa mulher não amamente. Por quê? Porque existe uma possibilidade dessa mulher transmitir o vírus para o seu bebê de 0,4% a 0,75%. Então, existe. E se acontecer com essa criança, é 100%. Então, o Ministério da Saúde, ele dá a fórmula láctea para a criança até os 6 meses, pelo menos aqui no município de São Paulo, e o leite em pó integral até 2 anos de idade. Tá. Agora, se essa mulher que fez todo o protocolo de prevenção do HIV. Então, ela foi lá, fez o pré-natal, fez o teste de HIV, teste rápido, ela não tem HIV. Ela fez a testagem novamente durante o período da gestação, não tem HIV. Na hora do parto, ela foi lá de novo, fez a testagem, não tem HIV. Beleza. Essa mulher está protegida e o bebê também. Aí essa mulher pariu, essa mulher vai para casa e essa mulher vai amamentar. Em algum momento dessa amamentação, que tem mulheres que amamentam por 6 meses, por 2 anos, enfim. Tem mulheres que também não amamentam e também está tudo bem. Essa mulher começa a fazer sexo, ela volta à vida sexual ativa dela, seja com o marido, com parceiros, com múltiplos, enfim. A gente não está espera, aqui para né? A julgar. gente espera, Né? pelo menos. Pois é, né? Então, assim, vamos voltar para ativa, né? Vamos voltar para ativa. Aí vamos dizer que esse marido dela foi lá fora, teve uma relação desprotegida e se infectou com vírus HIV. Tá. Esse homem vem para casa, começa a fazer sexo com essa mulher que está amamentando. O risco dessa mulher transmitir o vírus para essa criança através da amamentação é de até 40%. Olha, Porque o bem pico alto. do vírus dela está lá em cima. Tá. Então, passou de 0,4 para uma mulher que vive com HIV, que não pode amamentar ou não deve, para uma mulher que acabou de ser infectada e que está com 40% de chance de infectar esse bebê. Então, essas são as 3 formas de transmissão do vírus. Ah, eu posso beijar? Posso abraçar? Você pode abraçar, você pode beijar, você pode usar o mesmo talher, você pode beber no mesmo copo, você pode... Ah, a gente está, sei lá, jogando futebol e a gente fez um gol. Posso abraçar ele todo suado? Pode abraçar. Posso usar o mesmo banheiro que ele usou? Posso. Ou então, caso você não queira abraçar, caso você não queira usar o mesmo talher, caso você não queira, respeite. Eu acho mínimo, que, né? acima de tudo isso, respeita aquela pessoa que tá ali.
Eu acho que esse respeito, às vezes, é mais importante do que assim, aquela talher, eu não vou usar o mesmo talher. Mas respeita, fala, seja claro, nada melhor do que assim, pô, gente, você tem outro talher para eu usar? Ah, não, não tem problema. Pô, cara, eu não gosto, me dá outro talher. Ou seja, essa tranquilidade na relação faz a coisa ficar mais leve. Você pode usar o mesmo talher, mas desde que você não quer usar, seja leve. Exatamente. Sérgio, quando a pessoa tem informação, ela tem o poder de escolha, né? Então, assim, Sim. quando ela sabe que a transmissão não vai se dar no talher, ela não vai nem estar preocupada se ela vai usar o mesmo talher ou não. E eu vou te Claro. falar uma coisa, duas coisas que eu acho que cabem bem nesse momento. Uma delas, a pessoa que vive com HIV, se ela estiver indetectável até 6 meses, né? Vamos dizer, 6 meses de indetectável já, ela não transmite o vírus do HIV pelas vias sexuais. Então, eu posso fazer sexo sem proteção com uma pessoa que vive com HIV, contanto que ela já esteja indetectável desde 6 meses atrás. Isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Então, assim, hoje até isso, né, a gente conseguiu chegar na medicina. Tá. Uma outra coisa que eu entendo que também cabe aqui perfeitamente. Eu já disse que ninguém está livre do vírus HIV, né? Uhum. Mas as pessoas têm que entender que quando a pessoa se infectou pelo vírus HIV, ela não escolheu se infectar. Mas você ser ignorante e burro, você escolheu ser, porque você pode deixar de ser ignorante e burro a qualquer momento. É só você buscar informação. Mas aquela pessoa que está infectada, ela não escolheu. Ela não escolheu estar infectada. Então, assim, se você busca informação, você vai descobrir que aquela pessoa, por incrível que pareça, se aquela pessoa que vive com HIV, se ela se cortar e ela começar a jorrar sangue para tudo que é lado, aquele sangue que está esparramado ali no meio ambiente, em pouquíssimos segundos ele vai parar de ser um sangue que vai infectar. Porque o vírus HIV, ele praticamente morre quando ele sai do organismo. Ele dura muito pouco no meio ambiente. A oxigenação queima o vírus, ele destrói o vírus. Então é muito raro haver essa contaminação. E se essa pessoa que vive com HIV está lá jorrando sangue, só vai te infectar se você tiver uma ferida aberta. Se você for lá e beber o sangue, né, o vampirinho? Se você for lá e então, beber assim, o sangue. Né? Então, eu tive um acidente de carro com uma pessoa que vive com HIV. Então, puxa vida, né? Eu me cortei, ele se cortou, tô lá toda dilacerada, ele também, o sangue dele entrou na minha ferida e tal. Eu posso me infectar. Mas para isso tem a PEP. Então, até 72 horas, eu posso ir lá, fazer o uso da PEP, tomar durante 28 dias, que eu não vou estar infectada. Mas as pessoas têm que ter essa informação. E como a gente começou a falar a respeito da ignorância, do preconceito, dessa hostilidade, né? O que mata hoje as pessoas que vivem com HIV é exatamente o preconceito. O preconceito mata mais do que a doença. Porque o que acontece? Por exemplo, eu sou uma mulher casada, tenho minhas filhas adultas, né? Não sou avó porque elas não quiseram, mas tem cachorro, tá tudo bem, eu adoro. E daí Somos eu dois. Eu descubro, também. não é? Eu também. tenho duas, eu tenho a Harris e tenho a Sheila. Assim, eu tenho 3 filhos, eu tinha 3 cachorros. O Thorzinho já virou estrelinha. Eu estou esperando um pouquinho para reencher a casa aqui de cachorros. Mas também não sei se você é avô, não, viu? Essa nova geração está complicada em relação a isso, Tá. Mas, eu acho que vai ser assim. Mas tô curtindo os cachorros e tá tudo bem também. E daí, o que acontece? Essas pessoas hoje, elas têm que entender que, mesmo você estando casada, né, então, pela situação segura que eu estou. Então, eu sou uma mulher casada, eu tenho mais de 50 anos, tenho minhas filhas, se eu me descubro uma mulher vivendo com HIV, eu acho que eu não vou contar para ninguém. Por quê? Porque eu vou ter medo do que as pessoas vão falar, eu vou ter medo das pessoas me rejeitarem, eu vou ter medo do que as pessoas vão pensar e vão falar a meu respeito. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar reclusa, porque eu tenho medo do que o outro vai fazer a meu respeito. Então, daí, será que eu vou procurar tratamento? Eu tenho medo. E daí, para você ter uma ideia, hoje a gente tem o SUS, a gente tem aí as UBSs, né? Para atender a gente, que são os antigos postos de saúde. A UBS vai te atender conforme o teu CEP. Então, o CEP da minha casa tem uma determinada UBS que me atende, eu não posso ir para uma outra UBS. Quando a pessoa faz tratamento de HIV, ela escolhe o lugar que ela quer ser atendida, inclusive fora do estado dela. Aí eu moro na Zona Sul, quero ser atendida na Zona Leste. E por que eu vou para a Zona Leste? Para ninguém me ver. Porque se eu for pegar meu antirretroviral ali na UBS, todo mundo vai me ver pegando meu antirretroviral, todo mundo vai saber que eu tenho HIV. A Adriana tá pegando o retroviral, ela deve ter AIDS. Ou pior, né?
ela vai saber o que ela anda fazendo. Não, e assim, a Adriana, aquela idética, nossa, ela deve ter traído o marido. Será que foi o marido que traiu ela? Será que depois de velha tá usando droga? É mais ou menos isso que acontece. Então, o que acontece com as pessoas quando elas descobrem, né, que elas com HIV? Elas se recolhem. E muitas delas largam até o tratamento quando as outras pessoas descobrem, porque as pessoas até vão buscar tratamento. Porque hoje, se você tem HIV e você faz o tratamento antirretroviral, você tem uma vida saudável, normal, como qualquer outra pessoa. Hoje nós temos pessoas que vivem com HIV, que já têm HIV há 40 anos. E estão aí. E tá tudo bem. E vivem muito Pode bem. ir em restaurante, tá, gente? Pode ir em restaurante, pode ir em cinema, pode ir no teatro, pode ir no Não parque. é? Pode usar a mesma piscina que você, pode escorregar no Pode ir mesmo no tobogã clube. que você, e tá tudo bem. Sabe? Pode jogar tênis com você e depois se abraçar, sabe? Então tá tudo bem. É uma vida normal. Só que quando a pessoa começa a sofrer aquele bombardeio todo do preconceito, a pessoa se isola e daí ela larga o tratamento. E daí a pessoa prefere morrer do que viver com aquele preconceito. Então hoje é inadmissível, principalmente dentro de São Paulo, porque São Paulo é apartado do resto do Brasil, né? A gente diz que São Paulo é um mundo diferente é do referência. Brasil, Querendo ou não, é né? referência, tá, gente? Desculpa, Então, mas... é verdade, né? É fato, a gente não está aqui querendo puxar a sardinha, mas é fato. Não. Se você está lá no Nordeste, se você está lá no Norte, você não vai ter o que você tem aqui em São Paulo, pelo menos na qualidade e na quantidade que você tem, isso é fato. Tá. Mas a gente tem o antirretroviral disponível no Brasil inteiro, né? Mas vamos dizer aqui de São Paulo, que é a nossa realidade. Uma pessoa dentro de São Paulo morrer de AIDS, por conta da AIDS, é inadmissível. Tá. Porque ela tem o antirretroviral gratuito, ela tem as consultas gratuitas, ela tem os médicos gratuitos. Então, assim, é a mesma coisa que eu falo assim para você. Você está gripado e você está com febre, e você não vai ali para você buscar a Novalgina, de pirona, né? Você não vai buscar de pirona, não. Eu vou morrer de febre, Pode então eu falar não vou buscar marca. de pirona. Pode, né? Agora, Eu não vou ali buscar Novalgina por causa disso. O antirretroviral é a mesma coisa. Então, o que coisa. mata é o preconceito. Mas peraí. Aí eu acho que tem uma coisa. Não que justifique. Nós, jornalistas, temos uma culpa enorme nisso. Porque a imagem, quando você fala ainda de AIDS ou de HIV em qualquer matéria, a imagem que se vai buscar é a imagem do Fred Mercury. Magro. É a imagem do Cazuza, magro. Ou seja, vejam o que a AIDS fez. Amigo, isso é década de 80. Século passado. Pega uma pessoa, hoje, contaminada. Sabe, eu acho que temos nós, e aí falando para os meus colegas jornalistas, a gente tem uma responsabilidade enorme em cima disso. De mostrar o que é a nova realidade de uma pessoa infectada. Então, precisa se mudar. E outra coisa, Adriana, líderes. Nós temos líderes na sociedade que precisam ser informados sobre isso. As pessoas vão buscar amparo nessas lideranças sociais. Lideranças sociais, eu falo políticos, falo líderes sociais mesmo, que tem nas comunidades, sempre tem um líder social, no bairro tem. Falo líderes religiosos, o padre, o pastor, o pai de santo, eles precisam ter essa informação, porque a hora que essa pessoa chega e fala, ela olha, quer ser acolhida. Ela quer ser acolhida e você precisa saber acolher. Você tem que ter informação. O grande problema é esse, saber acolher. Exatamente. Sérgio, você, enquanto jornalista, você sabe muito bem disso, né? Quando é que você fala de HIV? Você fala de HIV em Dezembro Vermelho? Você fala de HIV perto do Carnaval? Você não vê mais ninguém falando de HIV agora nem no Carnaval. Em Dezembro Vermelho, quando você quer fazer uma matéria, coitada da Tássia que sofre aí para conseguir alguma coisa pra gente. E aquela coisa, porque não tem mais Fred Mercury, né? Não tem mais o Fred Mercury, não tem mais o Cazuza. Eu não tenho mais... Não é instagramável. Não é instagramável. Sabe? Hoje todo mundo só quer o que é instagramável, né? Então, assim, tá fazendo sucesso, é instagramável, eu quero causar, né? Eu quero likes, né? Assim que o pessoal fala. Então, assim, hoje o HIV, ele não é mais, ele não dá mais ibope, né? Ele não dá mais ibope, não tem mais ibope para falar de HIV. Só que as pessoas têm que entender que o HIV tá aí, o HIV ainda não tem cura, está sendo estudado diversos projetos a respeito da cura, já se tem muita informação. A gente acredita que cada vez a gente está mais perto, cada vez está mais perto. E a gente tem essa certeza de que em algum momento isso vai acontecer. A gente saiu aí de 1980 e 1990, onde teve o boom da AIDS. Na verdade, quem tinha HIV ficava doente da AIDS. Não tinha o que fazer.
HIV já Era sentença de morte. Mas o HIV, ele não foi, só para falar, ele não foi inventado, tá, gente? Não foi num laboratório que alguém me pegou, deixa eu misturar isso aqui para ver o que dá. Não, é vírus. Vírus está na natureza e foi desenvolvido porque Deus quis. E aí, quando a gente for lá, quando ele bater as botas e for conversar com Deus, você pergunta para ele por que ele fez o HIV e o pernilongo também, por favor. Não é? Continua. É bem isso, né? E os mais novos vão perguntar da Covid, né? Eu falei, a Covid, né? Por que você permitiu? Porque já são os novinhos, né? A mesma resposta eu sei, eu te dou depois com calma. Mas vamos lá, continua. Então, a gente entende que as pessoas, quando elas sabem, quando elas têm a informação, elas se previnem. Então, eu acredito que falar mais, e não falar só no Dezembro Vermelho, não falar só no Carnaval, é importante. Quando você fala que todo mundo tem que falar, o pastor tem que falar, o líder espiritual tem que falar, todo mundo tem que... E tem mesmo. As pessoas, e vou te falar, experiência própria. Quando você chega, por exemplo, numa escola, você fala assim, então, né, eu sou palestrante, né, eu sou idealizadora do Palestrides, eu sou presidente de uma ONG assim. Do quê? Vamos falar a respeito de HIV? Palestrides? Não, aqui na escola não. Aqui na escola. Pois é. E daí, sabe o que acontece? Quando você fala assim, não, a gente vai levar informação, né, as nossas informações são baseadas em ciências, né? A gente não está aqui com fake news, amanhã mesmo eu vou passar o dia lá no pós-CROI, me atualizando. E daí você fala assim, então, mas é importante, né, porque é prevenção, é proteção. Mas você vai falar de sexo. O problema é você falar de sexo. Quando você chega para o pastor, você fala assim, então, né, na reunião de jovens, vamos levar informação aí de prevenção. Ainda mais você vai falar de sexo. Não tem como falar de HIV e não falar de sexo. Você vai falar de sexo. Aí você não pode levar informação. Como se ninguém fizesse sexo. Só eu faço sexo, só você faz sexo. Eles não fazem, os filhos não fazem, os pais não fizeram. Foi só uma vez para procriar e acabou. Não adianta ser hipócrita, não adianta tapar o sol com a peneira. As pessoas fazem sexo. Não são celibatários, elas fazem sexo. Em algum momento da vida elas vão fazer. Se elas têm informação correta, elas vão se proteger. Hoje a gente tem a mandala de proteção, a mandala de prevenção para as pessoas se protegerem como elas quiserem, como elas entenderem que é bom para elas. Hoje o SUS ele tem 3 tipos de camisinha, da camisinha externa, né? Que hoje a gente não fala mais feminino e masculino, é interno e externo. Tem 3 modalidades. Tem a tradicional, tem a Tex, que ela é toda texturizada, toda cheia de carocinho para dar mais prazer para a mulher ou para a pessoa que está sendo penetrada. E tem a Sense, que é aquela mais fininha, que já existia comercializada, que é para dar mais prazer para o parceiro e para a parceira também, ou para os parceiros. Então, assim, SUS disponibiliza 3. Você sabe que eu já fiz uma entrevista aqui na rádio com o diretor, quando eu fazia o outro programa, o Making Off, que é hoje da Regina Antonelli, sozinha, eu entrevistei o diretor de marketing da Jontex. Menina, ele trouxe 7 milhões de tipos de camisinha, com sabores, texturas. Com sabor, com cheiro, com tudo. Tudo para quê? Porque ele fala assim, isso é importante para a vida. Exato. Desculpa te interromper, é que eu lembrei... Não, mas é isso. E para falar dessa mandala de prevenção combinada, então, assim, eu quero usar preservativo. Ok, eu vou usar preservativo e tá tudo certo. Inclusive, o preservativo, ele vai te proteger de outras ISTs. Então, de uma gonorreia, de uma sífilis, de uma hepatite, de uma clamídia, gravidez indesejada. De uma gravidez indesejada. Então, vamos dizer que o mais completo ou melhor seria você usar o gel lubrificante, né? E você usar o preservativo, seja ele interno ou externo, porque a tua proteção seria maior. Mas se você também não quer, eu quero usar PrEP. E também tá tudo bem. Você vai estar protegido contra o HIV. Hoje a gente já tem no SUS a DoxyPEP, que é uma coisa que, assim, chegou esse mês aqui pra gente. O que é a DoxyPEP? A DoxyPEP é mais ou menos uma PrEP, na verdade é uma PrEP, né? A profilaxia pré-exposição. Só que para sífilis e clamídia. Então, são antibióticos que você toma pós-exposição à sífilis e à gonorreia. Então, está disponível no SUS também. Então, você pode ir lá, você pode pedir, você pode fazer uso e está tudo bem. Então, você tem diversas formas de se proteger. Eu quero me proteger só se houver o risco. Então, você vai lá e usa a PrEP. Em relação ao HIV, você está protegido. Mas você tem todas as outras coisas. Mas você vai escolher o risco que você quer correr. E está tudo bem. Cada um tem a sua escolha. Né? Para alguns serve, para outros não serve. Você sabe, né, que o grande problema é que primeiro, a Terra é plana. Segundo, esse vírus foi desenvolvido pela Globo para nos monitorar. Por isso que eu não quero vacina, eu não quero... Ignorância. Para mim, fake news e ignorância acho que devia ter pena de morte para isso, sinceramente. E, Sérgio, quando você começa a falar com essas pessoas ignorantes, não adianta você chegar nem consciência. Eu bato muito nessa tecla no meu Instagram do Palestrides, que assim, a gente tem informações baseadas
em ciência. A gente não está aqui para contar a história da carochinha. História da carochinha, você vai procurar um outro perfil que pode contar a historinha. Aqui eu estou falando ciência. Tudo que eu estou falando aqui já foi comprovado cientificamente. Então, se hoje você tem, por exemplo, uma PrEP sob demanda, a PrEP sob demanda, você pode, homem, cis, homem que nasceu com sexo masculino, genitália masculina, ele pode tomar 2 comprimidos de PrEP antes da relação sexual, vai ter relação sexual, toma mais um comprimido 24 horas depois, mais um comprimido 48 horas depois, e ele não vai ser infectado pelo vírus HIV, mesmo que aquela pessoa que fez sexo com ele esteja transmitindo. Se a pessoa tem essa informação, ele pode escolher fazer uso da PrEP sob demanda ou não. Sim. Isso é comprovado cientificamente. Isso, PrEP sob demanda, ainda não serve para mulher. Mulher que cis, que nasceu no sexo feminino. A gente não está falando de travesti, de mulher trans, etc. Porque a gente tem que ter todas essas nomenclaturas, né? Até peço desculpa aqui se eu falei alguma coisa errada, porque, infelizmente, é muita informação e a gente é muita coisa. Mas eu já tô meio velha também, viu, gente? Já tô com 55, mas minha cabeça já não... Mas assim, né? A gente pode errar. Eu acho que, Adriana, eu te dou o direito de errar. Porque quando a gente respeita, o erro acontece. Então, caso a gente tenha errado em alguma nomenclatura, em alguma coisinha, gente, o que vale é o respeito, sabe? Aí, se você chamou por uma sigla que não era, tudo bem, o que importa é o respeito. Mas eu quero entrar num assunto contigo, que, na verdade, é o foco da Mar. A criança. A criança com HIV. Como acolher, e aí nós, fora do... Quando antes de gravar, a gente estava falando assim, a minha preocupação é sim com a criança, mas também com a família. Eu fico imaginando como a família deve ficar ao receber a notícia de que um filho está infectado. Vamos começar leve, né? Então, assim, a gente, graças a Deus, sabe que hoje o Brasil tem a certificação da eliminação da transmissão vertical em todo o território nacional. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje o nosso Brasil tem cada vez menos crianças vivendo com HIV. Cada vez nascem menos crianças com HIV. Isso quer dizer que o nosso protocolo de cuidado dessa mulher que vai parir está funcionando. Está funcionando. Mas eliminação não é erradicação. Tá. Então a gente erradicou o sarampo, a gente não tem mais sarampo no Brasil, ok? A gente erradicou. A transmissão vertical a gente eliminou. Então existe uma porcentagem que a UNAIDS aceita para que tanto por cento de nascidos vivos possam ser infectados ou possam estar infectados pelo vírus HIV. Então isso a gente tem que deixar muito claro. Essas crianças existem. São invisíveis, sim, mas elas existem, isso é fato. Muito menos? Nossa, muito menos. Sérgio, em 1990, mais ou menos, existiam algumas ONGs que eram casas de acolhimento. E você sabe que essas ONGs, elas acolhiam crianças muito pequenas ainda, né? Crianças com menos de um ano, crianças com meses, bebezinho, que eram deixadas nas lápides dos seus pais que eram enterrados, porque ninguém sabia cuidar dessa criança que muitas vezes já estava doente da AIDS. Então, essas ONGs, quando sabiam que tinham enterro de pessoas que morreram devido às complicações do HIV e AIDS, elas iam para lá para acolher essas crianças, porque elas eram abandonadas nas lápides. Isso hoje não acontece mais, graças a Deus. Hoje o HIV não é uma sentença de morte, né? Então, mudou muito, mudou. Aqui em São Paulo, a gente já tem a certificação, se não me engano, por 4 vezes. Então, a gente sabe que cada vez a gente tem menos, mas isso ainda acontece. Tá. E daí, quando a gente fala de uma criança vivendo com HIV, primeiro que as pessoas falam assim, nossa, mas criança com AIDS? Como é que aconteceu? Porque AIDS, o que é, né? Puta, viado e drogado? Não é isso que a gente falou? Então, assim, essa criança, como que aconteceu? Você fala, então, pelo menos as nossas lá são todas de transmissão vertical. A gente não tem nenhuma de abuso. Então, a gente explica, foi da mãe para o filho. Nossa, mas como que aconteceu? E daí a gente tem as histórias mais diversas, né? Imagino. E eu digo para todo mundo, Sérgio, que assim, ninguém tem um apelo maior do que o meu, que é uma criança vivendo com HIV. Sabe por quê? Porque se você falar assim, mas coitadinha da criança, ela tem câncer. Poxa vida, que coisa triste uma criança com câncer. Nossa, uma criança com leucemia, é muito triste. Só que você vai tratar essa criança e muitas vezes essa criança vai se recuperar e ela vai ficar ótima e vida que segue. Sim. A criança com HIV também, se ela fizer o tratamento, tá tudo certo e vida que segue. Só que essa criança com câncer, todo mundo vai ter dó dela.
E a criança com HIV, todo mundo vai ter o preconceito. Então, É. essa criança com HIV, ela vai crescer e ela vai sofrer o preconceito durante muito tempo. Porque se a gente continua pensando igual a gente pensava em 80 e 90, será que a gente algum dia vai conseguir desmistificar? E daí, o que é o pior? Como a gente estava falando no início, a gente tem que trabalhar essa família que vive com HIV, né? Porque se você tem uma pessoa doente em casa, você adoece a família. E daí seja qualquer Claro. doença, né? Pelo menos socialmente, emocionalmente, você acaba adoecendo a família toda. Então você imagina, vou te contar aqui uma história, não vou dar nomes, né? Mas você imagina assim, ó, uma mulher que tem um casamento monogâmico, né? Feliz. Sabe aquela família Doriana? Você lembra do comercial Doriana, mamãe com pai filhinho tomando café? Então, família Doriana. Tá lá a família Doriana, linda, maravilhosa. E daí, né, tem um filho e tal, aquela coisa maravilhosa, aquela criança começa com a dorzinha de ouvido. Aquela criança começa com a gripinha que não cura. Aí a criança vai no médico, passa um monte de remédio, a criança não cura, não cura, não cura, não cura. Aí o médico chega e fala assim, vamos testar? Aí a mãe já fala, nossa, mas você tá pensando que eu sou o quê? É. Mas vamos testar? Aí você testa a criança com HIV. Aí você descobre que a criança já está doente da AIDS. Que aquilo já é uma otite que não cura, que aquilo já virou uma pneumonia, que já virou uma tuberculose. Aí você vai testar a mãe. Aí a mãe descobre que ela também vive com HIV. Aí vai testar o pai. Aí você descobre que quem infectou aquela mãe foi o pai, que teve alguma coisa extraconjugal e que acabou levando esse vírus para dentro de casa. Ou que se cortou Ou que fez uma no trabalho. tatuagem. Fez uma Exato. tatuagem. A gente tem casos de tatuagem lá. E fez uma É, tatuagem, fez uma entendeu? tatuagem e Ou pegou. usou droga, ou enfim, a gente também não está É. lá para julgar, a gente está para colher, né? Mas essa mulher foi infectada. E também pode ter sido ao contrário, essa mulher também saiu, teve uma relação extraconjugal e infectou o marido. Ou Não a é? mulher Então, fez a essas coisas. tatuagem, ou a mulher se cortou. Exato, exato. Então isso pode acontecer. E daí como é que você trabalha isso? Então, assim, muitas vezes esse parceiro doente já foi a óbito, e daí quando ele vai a óbito se descobre que ele tinha HIV e já morreu por conta da AIDS, e daí essa mulher testa e o filho testa, e daí se descobre, daí não dá nem para conversar porque o marido já foi a óbito ou vice-versa. Tá. Como é que você trabalha essa mulher que transmitiu o vírus do HIV para o filho? Para essa mulher que foi traída, que foi infectada e que infectou o filho? Antes Isso eu dela falo se para matar, você. né? Antes dela se matar, porque deve ter de suicídios nesses casos. E daí eu falo para você, como é que você trabalha essa mulher? Por isso que eu digo, a nossa casa, ela tem a parte de assistencialismo. A gente mata a fome, porque tem fome tem pressa. Mas eu tenho assistente social para os encaminhamentos. Eu tenho a psicóloga para poder ter essa escuta técnica. Eu tenho a psicopedagoga para poder acompanhar essas crianças com dificuldade. Eu tenho a farmacêutica para poder acompanhar esses exames para saber se está tomando o remédio corretamente. Então a gente tem esse acolhimento, a gente tem essa escuta, a gente tem essa casa de pertencimento, essa casa segura para que essa mulher ou esse homem possam chegar, possam falar das suas dores, encontrar os seus iguais e saber que eles não estão sozinhos e saber que nós estamos ali para empoderá-los, porque eles são cidadãos e eles têm e merecem todo o nosso respeito. O vírus não diz quem eles são pessoas que vivem com HIV. Eu sou uma pessoa hipertensa, eu sou uma pessoa que vivo com hipertensão. Eles são pessoas que vivem com HIV. Só que eu chego para você e falo, então, o que você está tomando? Eu estou tomando losartana. Você não vai ver ninguém chegar para você e falar assim, então, eu estou tomando, eu uso tarde, você usa também? Mas por que não? Porque eu vivo com HIV. Você não vai. Porque as pessoas têm medo, as pessoas se escondem, as pessoas têm vergonha. As pessoas, Sérgio, elas não se aceitam. Eu queria chegar nesse ponto, que exatamente essa palavra que você disse, aceitação. As pessoas não se aceitam. É difícil a pessoa se aceitar. E a pessoa não se aceitando, ela não vai aceitar o teu trabalho de acolhimento para a família toda. Ou seja, vem aqui que eu tenho o farmacêutico, a psicóloga, o assistente social, eu tenho tudo aqui. Não, eu quero a cesta básica, não quero mais nada. Não, peraí, mas você precisa. Eu não quero. Não Eu não quero quero. falar disso. Não fala Exato. disso. Sabe, Exato. você precisa quebrar. O gelo que você tem que quebrar não é. Assim, é o gelo da pessoa falar assim: eu vou morrer, tá bom? Ó, gente, pelo amor de Deus. As pessoas escolhem morrer. Nós temos lá, É. vou te contar uma história de uma adolescente que passou por lá e que a gente teve que descadastrá-la. Ela entrou lá antes de ser adolescente, ela entrou criança. E daí uma condição que a gente não abre mão é que as nossas crianças estejam indetectáveis. Elas têm que fazer o uso correto da medicação. Sim. Então a gente está lá para isso, né? E daí a gente faz todo o possível. Então, assim, tem criança que só toma com Nutella. Então a gente faz vaquinha, compra Nutella para ela tomar o remédio dela com Vai dar Nutella. Ela bala. tem que tomar o remédio. E tá tudo bem. Se é com Nutella, com leite condensado, com bala de goma, ela tem que tomar o remédio e a gente dá os nossos pulos, né?
Mas tem, né, em outros lugares também que fala assim, eu não quero fazer o tratamento. Eu não aceito ter isso. E essa menina foi a óbito o ano retrasado, em 2024. Ela estava com 18 anos, ela foi a óbito por conta da AIDS. E todo mundo falou, e não adiantou, ela falou, não quero, não consigo viver com isso. Ela fez a opção de morrer. Essa foi uma das histórias. Vou te falar aqui de 3 histórias que me chamaram muito a atenção. Quando você falou da mãe, né, que quando descobre quando ela não se mata, né, o que ela faz com isso? Teve uma moça, ela casou com um senhor mais velho do que ela, e eles tiveram o primeiro filho, ok, moravam aqui na capital, e daí quando ela engravidou pela segunda vez, ele levou ela para o interior, lá do Nordeste, lá para o fim do mundo. E daí ela teve uma complicação nessa gestação, voltou para São Paulo, para casa da mãe, e acabou parindo aqui em São Paulo. E daí já tinha esse protocolo de cuidado com a mãe, né, e com o bebê. E daí na testagem da hora do parto se descobriu que essa mulher vivia com HIV. E foi uma surpresa, porque imagina, né, aquela relação monogâmica, enfim, né, a famíliazinha doriana. E daí testou o marido com HIV. Testou o primeiro filho, o filho também com HIV. Aí descobriu-se porque o menino já tinha aquela otite, já estava quase surdo, enfim, já era por conta do HIV. Essa mulher descobriu que esse marido, ele já tinha uma outra esposa que tinha morrido de AIDS, ele tinha um outro filho que vivia com HIV, ele sabia de tudo isso, ele transmitiu propositalmente e levou ela embora lá para o Nordeste para que ninguém soubesse, e muito menos ela. Então ele ia continuar infectando e eles iam continuar vivendo com HIV e muito provavelmente morrendo de AIDS. Essa mulher, quando descobriu tudo isso, essa mulher ela teve um surto tão imenso que ela virou uma pessoa em situação de rua. Olha. Ela abandonou a família e ela virou uma pessoa em situação de rua. A família até hoje, já faz vários anos, essa mulher até hoje a família não sabe do paradeiro dela. É a sogra dela. A Adriana travou aqui para mim, gente. Não sei para vocês aí. Fica falando mal dos outros, olha só. Eu vou dar um pause aqui de novo. Mas voltou aqui, gente. Acabou a energia lá na casa da Adriana, mas voltamos aqui sem problema. E você está falando, e a mulher virou uma mulher em situação de rua e até hoje não se sabe o paradeiro dela. E até hoje não se sabe do paradeiro dela. Então você imagina como essa mulher, né, como ela se sentiu, né, traída pelo marido, né, com 2 filhos vivendo com HIV e assim, né, a pessoa não respeitou ela em nada, né, não respeitou enquanto mulher, não respeitou enquanto a esposa, não respeitou os filhos, não respeitou nada para nada, né? E ela não aceitou ser acolhida, né? Muito pelo contrário, ela foi usada, né? E ela não aceitou o acolhimento que poderia ser dado para ela. É muito difícil isso, é muito. Eu lembro uma vez, Adriana, que eu estava fazendo, e todo mundo aqui sabe, eu faço trabalho em instituições de amparo e vou querer. Sérgio, você está travado para mim. Eu tô vendo você, mas está travado, eu não estou conseguindo te ouvir, está cortando.